Então, a proposta o Humberto entrou aqui com outro perfil. A proposta é criar uma nova matriz alinhada à BNCC, de forma que no Brasil se fale uma única língua. No lugar de ter habilidades do Enem e habilidades da BNCC, haverá apenas habilidades da BNCC e estas serão utilizadas na construção das novas provas do Enem. A previsão inicial era lançar a matriz no início do ano de 2028, portanto, daqui a 2 anos, para que o Enem, em outubro ou novembro de 2028, já fosse elaborado com base na nova matriz. Todavia, eu não fui mais convocado desde agosto, que eu não sou convocado, e tinha essa questão aí que era orçamentária, que eu não sei se o INEP conseguiu se arrumar. Tá? Agora, algumas coisas que eu consegui absorver, Humberto, posso, posso seguir na fala aqui? Você tá. Algumas Por coisas que eu favor. Obrigado. Mas algumas coisas que eu consegui absorver lá de cara é que, apesar de não ser explícito, não se comunica para o Brasil, mas há uma ligação muito forte entre a matriz de referência e a taxonomia de Bloom revisada, que a gente chama de TBR. Então, quando a gente começa a ler a matriz de referência do Enem, ela começa com os eixos cognitivos, que são 5 eixos cognitivos. Esses 5 eixos, apesar de não estarem citados, que eles têm ordem crescente de complexidade, mas quando a gente começa a interpretar a informação, fica claro que é de ordem crescente. Por exemplo, o primeiro eixo se chama dominar linguagens. Então, é para dominar a norma culta da língua portuguesa, da língua inglesa e da língua espanhola, a linguagem científica, a linguagem artística e linguagem matemática. No eixo cognitivo 1 é apenas dominar essas linguagens. Já o eixo cognitivo número 5 é o elaborar propostas envolvendo conhecimentos desenvolvidos na escola para criar intervenções solidárias na realidade do cotidiano. Então, veja bem, eu começo com só dominar a linguagem e concluo com elaborar uma proposta de intervenção na vida real. Bom, fica muito evidente que é uma ordem crescente, né? E aí, quando a gente vai lá para a TBR, esses 5 eixos cognitivos, eles se alinham como se fosse um encaixe de peças com os níveis da TBR. E o Humberto falou no início do comentário dele que o sexto nível da TBR, que é criar, ele não é abordado nas provas das áreas de conhecimento, com questões de múltipla escolha do Enem. Mas ele é abordado na construção da redação. Porque na redação, que é a parte escrita da avaliação do Enem, o estudante precisa se posicionar com relação a um determinado tema. Esse estudante não pode ficar em cima do muro. Ele precisa ser a favor ou contra, argumentando. Então, nesse momento, ele vai para um nível de criação. Então, não fica claro isso quando a gente lê os documentos, mas ficou muito claro no treinamento no mês de junho de 2025, lá no INEP, que o trabalho, o treinamento começou com o entendimento da TBR. Então, isso aí foi uma das coisas que ficou muito claras para a gente lá. Inclusive, tem um colega do IFSC, Campus Florianópolis, eu esqueci o nome dele, mas eu até mandei uma foto do conversa. Marcos Scopel. Pronto, ele é professor de Sabia, física. ó, sabia que a gente é compadre? Eu sou Dindo do filho dele. Olha, que bacana, que legal. Então, o professor Marcos, ele estava lá, nós nos conhecemos lá. Aí ele perguntou de onde eu era, eu falei que tinha passado no IFES. Pô, mas eu sou do IFES, que tal? Aí ele falou do Humberto. Aí eu comentei, pô, a gente está trabalhando junto. E a outra coisa que ficou clara lá para gente, além dessa questão da relação fortíssima com a BNCC, ficou muito claro é que no INEP tem 4 níveis de questões. 4. Tem as questões fáceis, as questões médias, as questões difíceis e as questões de química.
Parece brincadeira, mas é assim que a diretora apresentou as questões para a gente. Por quê? Porque, em que pese a prova de matemática ter chegado a 1.008 pontos no ano de 2015, é, mas, assim, individualmente falando, não a prova, olhando os itens individualmente, as questões de química são mais difíceis do que as questões de matemática. E aí ela até comentou, olha, vocês de química têm uma missão grande aí pela frente, é quebrar, né, é mudar esse paradigma e colocar a química mais acessível e tal. E aí tem essa preocupação também da prova de química vir com questões com o parâmetro B do item, que é o grau de dificuldade, ele é sempre o mais elevado. E aí fica aquela, assim, já agora uma leitura minha, tá? Uma percepção minha. Quando a gente vai olhar os microdados, que eles são publicados sempre no mês de maio do ano seguinte à aplicação. Então, no mês de maio de 2025, a gente tomou conhecimento dos microdados da prova de 2024. E olhando esses vários anos de microdados, você pode pegar uma planilha de Excel, tá? Uma parte dos microdados está em planilha de Excel, e você pode fazer filtros e colocar ordem crescente, ordem decrescente, ordem alfabética e tal. E quando a gente pega as questões e coloca em ordem crescente de parâmetro B, as questões dos menores valores, elas têm caído para a biologia, os valores intermediários para a física e os valores maiores têm caído na química, pelo menos na maior parte, porque também existem questões de biologia que têm pontuação acima de 500 pontos. Assim como tem questões de química que têm pontuação abaixo de 500 pontos. Mas a maior parte das questões de biologia fica até 500, 600 pontos, e a maior parte das questões de química fica de sempre acima dessa pontuação de 500, que é a média adotada na regra do Enem, que é referente à média dos estudantes que fizeram o Enem no ano de 2009 e que estavam concluindo o ensino médio em escolas públicas regulares. Portanto, não eram alunos da rede do IF, tá? Não eram alunos de escolas não técnicas, escolas regulares. Então, assim, isso um panorama bem geral, sem aprofundar muitos dados, tá? E a outra coisa, Humberto pediu a fala aí, só vou terminar aqui, Humberto, rapidinho. A gente tem sempre a dúvida de como é que as questões são pré-testadas, porque isso não fica muito claro. Mas o que é que eles me falaram, não para mim, para todos nós, é que a pré-testagem continua acontecendo, preferencialmente com alunos ingressantes em universidades públicas no primeiro semestre, tá? De vários cursos. Então, não é só da área de saúde ou da área de engenharia, é vários cursos, tá? E como é que a prova é montada? Isso aí eu posso dar um depoimento, porque meu filho, que ingressou na UFPA no ano de 2012, ele fez uma prova dessa que ele não pôde trazer. Ele até me falou, pai, eu fiz uma prova assim, assim. Eu digo, filho, eu já sei o que é, isso deve ser, eu imaginava, deve ser o pré-teste do Enem, e confirmei isso. Os pré-testes são construídos com 12 questões. Tem 3 questões de cada área do conhecimento, e eles são construídos em várias versões, modelo A, B, C, D. Cada modelo desse tem questões diversas, questões diferentes umas das outras, e eles são aplicados num dia lá numa universidade pública. Pode ser estadual, federal, até municipal, mas tem feito assim. E aí esses dados voltam para o INEP e eles são computados. E a partir do nível de acerto é que se atribui o valor do parâmetro B, tá? O parâmetro B, ele mede o grau de dificuldade, ou seja, ele mede a pontuação de cada questão. Meu querido Humberto. Excelente. Então, na verdade, eu queria só interromper pontualmente, tu está fazendo bastante colocações importantes aí, e eu não queria atrapalhar não, mas eu achei que é bem importante só para contribuir. Então, a primeira coisa, eu estou mostrando aqui, ó, isso que o Bechara estava falando agora, de como que são pensados os itens do Enem, tá? Então, essa ali é a curva logística da TRI, tá? Então, ali onde você tem o eixo horizontal, que fala da habilidade, ó,
Essa habilidade, ela é, digamos, o grau da dificuldade que o Bechara estava falando, que é o item B, tá? No eixo vertical, que fala da probabilidade de acerto ali, ele está falando da questão da proficiência do aluno. Ou seja, se o aluno consegue, digamos assim, mobilizar habilidades para, por exemplo, olha só aqui, ó, eu vou mexer aqui no parâmetro B, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Quando eu mexo no parâmetro B, ó, tá vendo que a parte íngreme ali, ó, ela vai sendo deslocada para um lado para o outro. Então, quanto mais à direita, ó, maior a dificuldade da questão, tá? Então, por exemplo, assim, ó, questões que tem aqui, ó, esse grau de dificuldade, tá vendo? A probabilidade de acerto, aonde está apontando o mouse, tem que ter 73,5%. Então, significa que não é qualquer aluno que consegue acertar, tá? Então, isso vem ao encontro aquilo que o Bechara estava falando, que eles fazem essa pré-testagem para poder calibrar a questão e emitir um número. Então, esse número é baseado tanto no parâmetro B, que o Bechara estava falando, como no parâmetro A ali, que eu estou chamando de discriminação, ou seja, é a habilidade do aluno, a proficiência dele de resolver. E você tem ainda aqui, ó, embaixo, ó, o parâmetro C, que é o chute ali, ó. Então, se você olhar, ó, aquela régua ali, ó, ela pode subir ou pode descer, ó, em função do chute. Então, o Enem, quando ele vai dar uma nota, né, para a questão ali, 600, 400, 700 pontos, ele pensa nesses três elementos ali, né? Ele pensa no grau da dificuldade que o professor elaborou a questão, ele pensa na Rayane, que está fazendo a prova, né, qual é a habilidade dela, se ela consegue responder as questões fáceis e difíceis, médias, e pensa também na questão do fator de chute, né? Se o aluno está chutando ou não está chutando. E daí o Bechara, acho que até pode falar melhor do que eu, porque ele que explicou para a gente, então eu aprendi com ele. Se quiser explicar um pouquinho, Bechara, também dessa questão ali, ó, como é que essa questão de ela passa de 400 para 600 com base nesses parâmetros, aí seria bem legal também. Ah, legal, legal. Humberto, primeiro, deixa eu te parabenizar aí pela construção dessa curva e por essa forma aí que você acabou de criar, que isso é muito, muito baseado no que o próprio INEP faz, tá? Parabéns aí por essa construção. Ou tô gastando Fantástico, horas, adorei. tô gastando horas de programação, é um inferno isso. Imagino, imagino. Eu queria então apresentar minha tela, tá? E aí eu vou colocar aqui uma página que o próprio INEP me forneceu, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Pronto. Ela está aparecendo aí para vocês? Sim, Tá, legal. Então, olha só. Eu vou só diminuir aqui. Deixa eu ver que para mim a nossa abinha está na frente aqui. Deixa eu ver se agora. Bom, acho que agora está visível aí para vocês, para mim também. O que é isso aqui? É uma página que foi criada pelo professor Alexandre Jaloto, que ele é formado em biologia e ele doutorou agora recentemente em psicometria, junto com o professor Dalton, professor de matemática da UFSC, tá? Ambos doutores, o professor Dalton, então, tem uma experiência gigante, muitos anos. E aí, eles criaram essa página e ela é chamada de Brincando com a TRI. Tá aqui o nome, Brincando com a TRI. A gente pode responder aqui um questionário, que eu acho que não é o caso, eu até fiz esse questionário lá com os alunos, lá no dia da apresentação, lá no IFSC, mas eu vou partir direto para a leitura aqui dos parâmetros A, B e C. Tá bom? Primeiro, aqui, olha, essa aqui é a curva característica do item. Essa curva característica do item, a gente chama de CCI, curva característica do item, ela é para cada questão, para cada item, ela não é da prova, ela é do item. Ela mede a probabilidade de acerto, né, que a gente costuma chamar popularmente de chute, né, eu prefiro chamar de pseudo-chute, porque para mim o chute é quando a pessoa nem leu a prova, nem abriu o caderno e só marca, vou marcar tudo letra A, B, C, D. Isso para mim é chute.
Quando a pessoa lê e ela avalia lá que a letra A é absurda, a letra C talvez, a letra D, eu fiquei entre três alternativas, eu vou chutar a C aqui. Isso teve um pouco de movimento cognitivo aí. Então, isso para mim é um pseudo-chute. Mas, enfim, isso aqui é o acerto aleatório, tá? Esse acerto aleatório é a probabilidade de acerto, que vai de 0 a 1, representando as grandezas em porcentagem. Por exemplo, aqui, se a curva está chegando perto de 0,2, isso indica que nessa questão a média dos candidatos tem 20% de probabilidade de acertar de forma casual, de forma aleatória. Esse é o parâmetro C, que está aqui no eixo vertical. No eixo horizontal tem a proficiência, que é a habilidade. E aí, essa habilidade, ela na leitura psicométrica, nas leituras de dados estatísticos e probabilísticos, a gente usa a escala de meio, a ponto central valendo 0, e a gente vai com valores positivos e negativos, e o desvio padrão é de uma unidade. Então, aqui vai sair de 0, 1, 2, 3, 4, tal. Aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse aqui é o padrão da psicometria. Só que a gente pode puxar aqui, olha, na escala e mudar de padrão para Enem. Quando a gente muda de padrão para Enem, o valor central, o valor médio, agora é 500 pontos. E o desvio padrão é de 100 pontos. Então, a gente vai agora no meio da nossa métrica, nós temos o valor 500, e a cada unidade de desvio padrão aumenta ou diminui 100 pontos. Tá? Só relembrando, né, recapitulando, o desvio padrão ele é uma medida da dispersão dos dados em relação ao valor médio desses dados. Então, quanto maior o desvio, o valor numérico do desvio padrão, mais disperso estão os dados. Quanto menor o valor numérico do desvio padrão, mais próximos ali os dados estão. Beleza. Então, aqui o valor médio é 500 pontos. 500 pontos, que é a nota média dos estudantes que fizeram o Enem no ano de 2009, que foi o primeiro ano desse modelo, de 2 dias de prova, e esses alunos eram das escolas públicas regulares. O valor da média deles foi 500. Desvio padrão, 100 pontos. Então, a parte do meio da régua, 100, e a gente vai 600, 700, 800, diminuindo, 400, 300, 200. Bom, esse aqui é o parâmetro dificuldade da questão, é que mede a proficiência do candidato. O parâmetro A, ele não está muito bem claro aqui no gráfico, mas ele se refere ao ângulo de inclinação dessa curva. Tá? Então, quando eu falo da inclinação em relação ao eixo horizontal, quanto mais próximo de 90 graus em relação ao eixo horizontal, maior a discriminação do item, ou seja, mais esse item separa quem sabe de quem não sabe. Quanto mais próximo de 0 grau, a questão não tem uma boa discriminação, ou seja, ela não separa quem sabe de quem não sabe, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou pedir para marcar aqui para indicar informações, tá? E as informações do candidato. Eu vou colocar aqui 2 candidatos aqui, tá bom? Vou marcar aqui 2 candidatos. E aí eu vou dizer que o candidato 1, ele tem uma proficiência de 450 pontos. Então, esse candidato, ele sabe no nível 450. O candidato 2, ele já tem uma proficiência mais elevada. Ele sabe no nível 600 pontos. E como é que a gente consegue saber a proficiência dessa pessoa? É com base nas respostas que ela deu naquela prova. Tá? Então, isso não é de verdade o que a pessoa sabe, é o resultado do que ela respondeu, levando em consideração que naquele dia a pessoa podia estar doente, depressiva, estava com uma virose, o nariz congestionado, a pessoa não estava bem e tal. Então, isso aqui é com base nas respostas que aquela pessoa deu. Tá bom. Então, a gente vem aqui e eu vou indicar aqui a pontuação deles e vou colocar aqui na curva característica desse item.
E aqui eu tenho o primeiro candidato, que tem proficiência de 450 pontos, e eu tenho aqui o segundo candidato, que tem proficiência de 600 pontos. Tá, agora, essa questão, ela vale quanto? Vamos olhar aqui. Primeiro, o parâmetro A. O parâmetro A, ele está com esse valor aqui, e eu posso aumentar esse valor ou diminuir. Se eu aumentar, olha o que vai acontecer aqui. A curva ganhou uma angulação e a inclinação ficou mais próxima de 90 graus. Se eu diminuir o parâmetro A, se eu diminuir, aí ela fica com angulação zero e ela se torna uma curva paralela ao eixo da proficiência, tá? E aí ela não serve para separar quem sabe de quem não sabe. Por quê? Quando eu tenho aqui um valor razoável de inclinação, eu percebo o seguinte, que esta questão que vale parâmetro B 500 pontos, esta questão vale 500 pontos. E como é que eu sei que ela vale 500 pontos? Primeiro que está indicado aqui no sistema, 500. Mas como é que eu saberia olhando para a curva característica do item? Bom, aí eu preciso de um pouquinho de tratamento matemático. Eu venho para o ponto central da curva. Esse ponto central é o que a gente chama de ponto de inflexão. É o momento em que a curva começa a mudar a sua concavidade, ou falando numa linguagem menos matemática e mais cotidiana. É quando a função matemática começa a mudar de comportamento. Ou seja, ela vinha aqui crescente, aí a partir desse ponto, ela começa a virar para o outro lado e começa a decrescer, no sentido de concavidade. Então, se eu vier aqui, eu acho que eu não consigo marcar aqui. Mas se eu vier aqui traçar uma linha reta, o ponto de inflexão dá exatamente 500 pontos, tá? Dá exatamente aqui na direção dos 500 pontos. Se eu aumentar um pouquinho esse valor, vamos lá aqui, olha. Eu vou aumentar para 650. Olha o que aconteceu. A mudança de comportamento da função matemática, a mudança de comportamento da curva, que é a metade dessa inclinação, está mais ou menos por aqui, que seria mais ou menos equivalente a 650 pontos. Tudo bem? Então, esse parâmetro B é o grau de dificuldade. Eu vou voltar para cá para 500. Pronto, voltei para 500. Então, está aqui. E aqui eu venho para o parâmetro C. O parâmetro C se eu extrapolar a curva para a esquerda, eu vou tocar o eixo da probabilidade de acerto, que é o eixo das ordenadas, e eu vou ficar em 0,2. Então, eu estou dizendo que se isso aqui vale 0,2, significa que a média de acerto casual aqui seria 20%. Então, de cada 100 estudantes, 20 acertariam essa questão de forma casual. Agora, vamos fazer a leitura do parâmetro A, que aqui apareceu o número 1, mas é parâmetro A, tá? O parâmetro A é para separar quem sabe de quem não sabe. O primeiro candidato que tem proficiência de 450 pontos. Se eu partir aqui de 450 e traçar uma linha imaginária até tocar a curva, saindo do eixo das abscissas e projetar para o eixo das ordenadas, eu vejo que esse candidato número 1, com proficiência 450, ele tem pouco mais de 40% de chance de acertar essa questão. Agora, se eu for olhar o candidato 2, que tem uma proficiência maior, proficiência de 600 pontos, eu traço uma linha imaginária aqui do eixo das abscissas a partir de 600 e projeto para as ordenadas. Isso aqui vai me dar em torno de 90%. Então, se a questão vale 500 pontos e o candidato 2 tem proficiência de 600 pontos, é muito provável que esse candidato 2 acerte essa questão. E aí, o parâmetro A me diz quem é que sabe e quem é que não sabe. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou diminuir esse parâmetro A. Eu vou diminuir aqui. Olha só o que aconteceu. Quando eu diminuir a inclinação da curva característica do item, diminuindo o valor do parâmetro A, as porcentagens de acerto ficaram mais próximas. Agora, o candidato 1 tem quase 57% de probabilidade de acerto, e o candidato 2 caiu para menos de 70 e poucos por cento.
E se eu pegar esse valor parâmetro A e levar a zero, se eu levar esse parâmetro A zero, então a inclinação da curva ficou com 0 grau. A curva ficou paralela ao eixo das abscissas, o eixo da proficiência. Qual a probabilidade de qualquer um dos dois candidatos acertar essa questão? 60%. Isso quer dizer que se o parâmetro A for muito próximo de 0 grau, a questão não serve para separar quem sabe de quem não sabe. Agora, se eu levar esse valor do parâmetro A para o máximo dele, e aí o máximo ela fica com uma angulação muito próxima a 90 graus. E quando eu estou mais próximo de 90 graus, olha a diferença, olha só a diferença. Agora o candidato 1 tem algo em torno de 30% de probabilidade de acertar a questão, enquanto que o candidato 2 tem praticamente 100% de probabilidade de acertar a questão. Então, essa é a leitura do parâmetro A, é o parâmetro discriminação, separar quem sabe de quem não sabe. Quanto mais próximo de zero, pior a questão. Quanto mais próximo de 90 graus, melhor a questão para separar o estudante que domina do estudante que não domina. E aqui o parâmetro A é a dificuldade, o parâmetro C é o acerto casual. Não sei se ficou clara a explanação, se deu para a gente perceber a diferença. Sim. Gustavo e Rayane, vocês entenderam? Sim. Entendi. Tá, eu só queria fazer, algumas observações aqui, tá? O Bechara trouxe ali um dado bem importante, que é com relação ao desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão, ele vai medir, digamos assim, a questão da dispersão, no caso da dificuldade. Isso, para nós, é bem interessante também, porque, assim, ó, questões que têm uma dispersão baixa, significa que está todo mundo mais aglutinado. Então, a questão foi melhor elaborada. Tá? Questões com a dispersão muito grande, tu vai ter um espalhamento maior. Então, significa que, necessariamente, a questão podia até ser boa, mas talvez ela não tenha sido bem escrita para o aluno entender realmente o objetivo. Tá? Então, ela vai ter essa dispersão maior. Então, isso é uma coisa bem, bem importante também para nós olhar esse valor da dispersão aí. Tá? E eu esqueci de falar com relação à testagem que o Bechara estava falando, que o filho dele também fez. Eu acabei não concluindo, né? E esse menino lá do Nordeste, ele acabou, ele também faz medicina, é um médico, tá? E foi bem no Enem. E o que acontece é que nessa questão da testagem, o Enem ele também convida alunos que tiveram um ótimo desempenho no Enem para testar essas questões. Então ele convoca, né? Ele chama esses alunos para fazer essa prova. E aí ele promove, digamos assim, conforme o desempenho do aluno, ele não faz de graça, o valor pode chegar até 5 mil reais. Não sei se você sabia disso, Bechara. É mesmo, é? 5 mil reais? Isso, eu não sei. 5 mil reais, 5 mil reais. Então, esse rapaz, ele faz a prova todo ano, ou pelo menos fazia, né? Fazia. E daí, como ele também tem um cursinho, ele não sei como que ele descobriu ou acabou divulgando, né? Então essas coisas acabaram virando boato e eu não fui atrás, mas tem uma especialista da Globo que estava cobrindo essa questão, essa matéria do Enem, né? Porque a Globo tem foco, né, de prejudicar o governo do PT. E daí tudo que a Globo conseguir, digamos assim, prejudicar a imagem assim do governo agora, atacar o MEC, atacar o INEP, é interessante para eles, tá? E então ela entrevistou esse rapaz aí, né? Entrevistou, inclusive esse rapaz ele ficou detido um dia, teve a apreensão do computador, celular, de um monte de coisa, porque o que ele fez? Ele fez uma campanha no cursinho dele e nos grupos de WhatsApp, pessoas que foram convocadas, ele estava dando um dinheiro. Então, dependendo da quantidade de informação que o aluno lembrava da prova, né? Do mesmo jeito que o relato que o Bechara estava falando, que o filho dele não conseguiu levar a prova, ele tentava ver o que os alunos conseguiam, o pessoal que prestou a prova, lembrava das questões, então valia tudo, né? Valia
o enunciado parcial, valia o contexto, valia os distratores. Então, com essas informações, ele ia montando e ele acabou montando algumas questões e ele apresentou isso no cursinho dele lá. Ele falou, e casualmente neste Enem, ficou comprovado duas questões, inclusive foram duas questões canceladas, que praticamente eram iguais à desse Enem de 2025. E essa reportagem da Globo, essa repórter, ela falou que não eram só duas, eram 12 questões. E os alunos, tem alunos, e principalmente professores de cursinho, que eu também acompanho, tá? Falaram que não foram 12, foram 15 questões vazadas da prova. Ou seja, imagine então os alunos que tiveram um cursinho e tiveram acesso a essas 15 questões. Isso é uma informação privilegiada, que não deveria ser divulgada. E o presidente do INEP, ele acabou, digamos, meio que abafando para não dar um escândalo maior, né? Então ficou-se a Globo batendo e o governo tentando abafar e os alunos e os professores de cursinho tudo chiando. E agora também surgiu uma outra bomba com relação à redação, né? A redação, ela depois que os alunos fizeram a redação, eles mudaram as regras, tá? Então não foi combinado antes de fazer a prova, a mudança foi depois. Os alunos fizeram a redação e a correção foi diferente. Então foram duas bombas aí que a Globo acabou batendo bastante, né? Ou seja, prejudicando bastante a questão do Enem. E daí não sei como que isso vai repercutir nas próximas edições, porque as universidades também reclamaram bastante disso, né? Porque eles usam o SISU para o ingresso. E teve uma questão ainda de maior amplitude que quem fez o Enem em anos anteriores, ou seja, até 3 anos, né, anteriores, vai poder usar as notas. Então, por exemplo, o ano passado, que a redação foi melhor, e tem alunos que, por exemplo, prestou a redação ano passado e atingiu quase 1.000 pontos, tá? Atingiram, por exemplo, 960 pontos da redação, e tiveram mais ou menos o mesmo número de acertos de itens, né? Então, acima de 160 itens, né? São 180, e aí o pessoal acertou mais de 160. Só que a nota da redação caiu. Então, a nota da redação, o pessoal estava esperando mais de 900, né? 900 mais, e as redações estão chegando como 760, 740, e então houve uma reclamação geral. Pode falar, Raiane. Outra coisa também que o próprio sistema do SISU fez é que a gente poderia colocar 3 notas, 2023, 24 e 25. E se a tua nota de 2023, como a redação foi melhor avaliada, naturezas foi melhor avaliado e português foi melhor avaliado, o próprio sistema já puxava a nota de 2023. Então, mesmo tu tentando pôr a tua nota de 2025, tu não conseguiria, porque o próprio sistema já ia puxar a tua nota mais alta. E isso, tipo, acabou causando uma discórdia, digamos assim, porque a maioria dos alunos, teve alunos que caíram de 980 na redação para 800, para 700. Então, foi bem... e ninguém divulgou ainda nada sobre a questão da nova correção da redação, nem como vão ser feitas, como mudaram essas competências, não sei, ainda não divulgaram, mas acho que agora em março, quando sai o espelho da redação, provavelmente alguma coisa vai ser dita, né? Perfeito, perfeita observação. Muito obrigado pela contribuição, Raiane. Exatamente isso. E daí eu acompanho também uma prof de português, onde ela também bateu bastante, né, nessa questão, né? Embora ela tenha dito que talvez tivesse mudanças, e ela tentou aconselhar os alunos, mas mesmo assim, os alunos foram pegos de surpresa. E o que ela estava falando, né, com base, digamos assim, acho, de informações que ela deve ter privilegiadas, contribui com o que a Rainha está falando. Então, quando o aluno ia escrever a redação, tem termos assim, por exemplo, assim, ó, tu não podia usar muitos advérbios, acho. Não podia usar 4 advérbios. Tu tinha ali um limite. Acho que, por exemplo, além disso, né, ademais, coisa e tal, então se tu usar muito advérbios, tu perde ponto também. Só que isso não foi informado. Então, para você ver como a coisa foi bem esquisita, tá? Então, só para mostrar que todo esse contexto também afeta muito a minha preocupação, porque eu estou, digamos assim, do lado do estudante nesse sentido, e aí eu entendo que o Enem,
ele não testa, digamos assim, a questão da igualdade social, né? Na verdade, ele acaba aumentando muito mais a desigualdade social, porque não existe meritocracia, né? Então, um aluno que vem de uma escola, digamos assim, privada, aqui em Santa Catarina, Florianópolis, por exemplo, o catarinense, e se a gente for comparar aqui com as nossas escolas aqui de São José, o Melão, o Semajoba, né, que é público, a diferença é absurda. E isso está presente no meu primeiro estudo lá, que é o estudo do perfil. Então, eu consigo ver uma diferença gritante de até quase 200 pontos de diferença. Então, putz, cara, 200 pontos é muito no Enem. Isso aí vai fazer com que o aluno da escola pública não consiga nunca escolher cursos mais procurados. Por quê? Por causa dessa questão da diferença social, né? Enquanto que a escola privada ela tem esse perfil, ela tem esse foco, tem esse treinamento, tudo, a escola pública ela está muito atrasada nisso, né? Por várias questões, tá? Não tentando me aprofundar muito nisso, né? E então o menino lá ele usou essa informação para usar no benefício dos seus alunos lá, e aí teve toda essa reclamação aí, tá? Então, essa ideia da gente tentar ter um método vai contribuir para vários setores, né? Inclusive para políticas públicas, no sentido de tentar fazer uma prova mais igualitária, aonde muitos autores, né, muitos pesquisadores, como por exemplo a professora Fernanda Osman, lá da URGS, lá, que foi minha professora também, ela também estuda o Enem, e ela tem trabalhos que ela critica bastante essa questão de criar itens e o professor tem que fazer um contexto de qualquer forma para que tem que ter um contexto. E daí, muitas vezes, o contexto fica ruim e acaba, digamos assim, gerando essas questões ruins, como que está acontecendo bastante na questão da física e da química, tá? Então, esse é o objetivo principal. Junto com isso, tá? Eu estou vendo que essa história do Bechara, que eu acabei comprando a ideia, ela está permitindo, digamos assim, a gente não só escrever trabalhos acadêmicos, mas eu estou vendo que ela vai permitir, ó, o Bechara está mostrando aqui uma ferramenta de uma pessoa que já criou aqui, ó, uma curva, né? Então a gente pode fazer uma curva melhor, mais interativa, aonde a gente não coloque somente aqui, ó, ele está colocando só a parte matemática, mas a gente coloque agora aqui, ó, as nossas impressões de uma análise pedagógica, né? Que vem da onde, ó? Vem de professores e alunos interessados e que estão, digamos assim, ó, por dentro do Enem, por dentro das questões, por dentro, digamos assim, da elaboração das questões, de quanto que isso está sendo realmente assim, mais justo, ou quanto que as questões, às vezes, a questão é fácil, mas às vezes o professor complica colocando pegadinha nos digitadores. E daí isso é uma questão ruim, que daí ela não mede o conhecimento, ela tá medindo uma outra coisa, se o aluno é ou não é malandro. Pode falar, Gaciba. Não, primeiro dar os parabéns para vocês do trabalho, excelente, né? Bacana, um desafio. Eu preciso sair agora, tenho que buscar lá meu piá e preciso sair. Mas assim, você vai me passando os próximos passos, Humbertão. Se tu quiser me colocar em contato também com os outros professores de biologia, também fico à disposição e vai me comunicando aí, a gente vai conversando também. Não sei se a ideia de repente, podemos até criar um grupo de WhatsApp aí dos professores todos que estão participando, né? Para a gente se comunicar melhor, ou por e-mail, ou enfim. Beleza? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vi que tá. Pode falar, Bechara, depois eu complemento. Então. Manda ver. Tá, não, é que eu também vou ter que parar daqui a pouquinho. O professor Gaciba tem que sair, eu também vou ter que sair, mas eu acho que assim a discussão começou a fluir e a gente conversando, a gente vai socializando as ideias e aí todo mundo vai entendendo mais ou menos o que foi que a gente enxergou, que é um caminho para pesquisar, para escrever e quem sabe contribuir para uma melhoria da prova do Enem. E se vai mudar a matriz agora, se vai mudar depois, não importa. O que importa é que a gente precisa ter sempre provas com a melhor qualidade possível. Quem sabe a gente pode fazer essa contribuição com o tempo. E eu gostei da ideia da gente tentar viabilizar o contato por meio de um grupo
Não precisa ser aquele grupo que eu entro todo dia lá e dou um bom dia, mando uma figurinha, Sim, não. sim. Mas para falar quando for algo realmente relevante. Tá, Só um favor beleza. também do grupo, tá? Tá, eu também já tinha pensado nisso, que eu queria propor justamente que a gente usasse uma ferramenta para a gente poder aglutinar todo mundo. E daí, Gaciba, como eu abandonei o WhatsApp, eu vou sugerir que a gente use o chat do Gmail, que ele funciona melhor até que o WhatsApp, tá? E daí ele tem um histórico ali, a gente pode colocar também os convites do Meet, tá? Então a gente pode mandar recado de áudio. Então é praticamente um WhatsApp, mas só que mais turbinado, tá? Perfeito. Então, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, como vocês têm que sair, eu vou só então assim falar rapidamente, mas eu preparei o material aqui, não deu para falar do material. O objetivo é assim, ó, o pessoal da biologia, então, no caso aqui, o Gaciba e a Rayane, e também eu vou conversar com a Bel segunda-feira, tá? E aí acho que eu já vou conversar também com a menina do Rio, para vocês, quatro, analisarem a prova que o Bechara estava trabalhando, que é a de 2023, a prova azul. E daí vocês vão trabalhar nessa primeira batida, ali deve ter mais ou menos, acho que umas 14, 15 ou 16 questões de biologia, tá? Mais ou menos isso, tá? Porque as questões são meio parelhas, né? São 45 questões, então ela não vai, assim, não vai ser 20 de biologia, com certeza, tá? Pode ser até 18, mas... Estão me ouvindo, não? Sim. Ah, tá. Alguma coisa caiu aqui, não sei o que caiu. Tá? E aí, então, a gente podia, vocês, tá, avaliarem, julgarem essas 15 questões, ou 16, ou 14, ou 17 de biologia, mediante esse método meu e do Bechara, onde eu vou estar explicando direitinho. Então, eu vou gravar um outro vídeo explicando. Então, ali eu tenho todo o material, tá? Eu vou mandar para vocês os PDF, tudo. Então, vai ter assim, ó, um guia de como que você tem que fazer. Depois eu criei também ali, ó, uma sugestão, tá? É uma sugestão que vocês podem, digamos, depois, inclusive, criticar de verbos, tá? Então, por exemplo, assim, ó, na TBR, ele fala o analisar, né? Mas outros verbos que a gente poderia utilizar, além de analisar? Poderia usar, por exemplo, verificar, certo? Então, cabe verificar. Então, é uma sugestão de verbos, tá? Que eu estou colocando com o material que eu e o Bechara também acabamos pesquisando, tá? Então, ele trouxe coisa, eu também trouxe coisa, e a gente montou uma super pasta lá, gigantesca, e daí eu tô tentando reduzir isso, tá? E daí eu montei também uma planilha, tá? Para vocês, assim, tentarem classificar diante dessa. Tem Para mim, uma outra. Oi? Travou, travou. cortando. Para mim, cortou. Cortou para mim Cortou? também. Ah, e agora? Voltou? Voltou. 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 Tá, então, eu deixei uma com essa codificação dos itens, tá? E eu deixei uma outra planilha, que é a planilha do Enem. O Enem, ele, digamos assim, ó, ele classifica a habilidade, tá? Ele diz a habilidade, ele diz esses parâmetros que o Bechara estava falando ali, ó, do parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C, tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer uma análise mais qualitativa, ou seja, a gente vai avaliar subjetivamente. E a gente vai tentar, entre nós, ser juízes e entrar em um consenso, tá? Por que que tal verbo a gente concorda ou discorda, tá? Então, a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer isso. E depois, num outro momento, a gente vai trazer esse resgate numérico ali, matemático, do parâmetro B, para a gente ter um método assim, totalmente robusto e a gente ter várias técnicas para poder, digamos, dizer assim, por que o nosso método ele é robusto e aí sim tentar ajudar como as políticas públicas que o Bechara estava falando, tá? E, galera, eu tô com outros planos, tá? Então, assim, ó, dependendo se isso der certo, esse trabalho aqui, ó, ele pode virar um aplicativo, tá? A gente pode fazer um aplicativo que nem esse que o Bechara estava mostrando ali, do professor, e a gente pode patentear o aplicativo, tá? Só para vocês verem, tá? Então, vai depender da gente. Se a gente conseguir avançar bastante nisso, então, eu acredito que o MEC tem interesse, digamos, numa ferramenta que consiga, digamos assim, ter maior precisão nisso, entendeu? De tirar, assim, essas coisas dúbias. Porque eles poderiam, por exemplo, assim, ó, se essa ferramenta funciona de verdade,
Se eu for um elaborador, eu mando a questão elaborada, passa por um revisor. A banca, o que pode fazer? Pode usar a nossa ferramenta para ver se está ok mesmo, triagem. As escolas, elas vão poder usar essa ferramenta em seu benefício para fazer, digamos assim, um treinamento dos alunos também, né? Que daí o que acontece? A gente está fazendo uma leitura de como que os alunos podem se organizar para o Enem. Vocês sacaram assim a profundidade, tá? Então, ele é um lance assim meio que intelectual nosso, mas eu estou propondo para vocês que a gente possa empreender também nessa ferramenta, entendeu? Tá? Nesse sentido. Beleza, tem que ir lá mesmo. Um abração para vocês, tudo de bom. Bom final de semana. Igualmente, também vou precisar sair, tá? Valeu. Tá, Um brigadão, abraço. brigadão. A gente se fala. Brigadão. Obrigado, Valeu, gente. Neto. Brigadão. Ayane, Show de prazer em bola. conhecer. Um grande abraço. Gaciba, vai com Show. Deus. Valeu, Tchau, um tchau. abraço. Muito obrigado, gente. Show.